Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês a análise de algum ativo interessante pro médio prazo. Lembrando que essa é uma estratégia fechada, exclusiva apenas aqui para clientes da Capitalismo, que é uma carteira visando aí capturar a maior parte da tendência de um ativo dentro do médio prazo, que são operações aí que duram em média de 6 a 9, um ano aí em média, tá? E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira com que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado. Deixa aí também um comentário aí de feedback, qual é o ativo que você está olhando, qual é o setor que você acha que deve desempenhar mais nos próximos meses, visando aí o prazo médio também. E eu vou estar comentando aqui a análise de algum ativo que a gente está fazendo o mapeamento dessas regiões que a gente entende como ponto importante aí para procurar boas oportunidades visando o médio prazo, beleza? Então já vamos aí para o gráfico, tá? Hoje eu não vou trazer os pontos relacionados aos fundamentos da empresa, porque do mesmo jeito ainda sigo acreditando que para operações de médio prazo a gente está mapeando as posições, mas mapeando as regiões interessantes no gráfico para aguardar a correção do ativo, tá? A gente entende que a bolsa no momento está sentindo bastante pressão vendedora, os setores estão sofrendo bastante, então a gente está mais mapeando e observando as ações e já mapeando essas regiões que a gente entende como interessante, né? Inclusive, eu ensino, né, como é essa análise de contexto no vídeo da semana passada, tá? Então, da última semana de setembro, o vídeo mostrando aí onde eu separo 4, 5 ativos para a gente fazer esse mapeamento, eu trouxe aqui também, e hoje eu trouxe em específico a Prio 3, que é um ativo bem interessante, tem os fundamentos bem consolidados, bem sólidos, né? A gente aqui gosta bastante desse papel, já conseguimos pegar aí boas operações, inclusive essa última pernada de alta que a gente conseguiu aproveitar aqui dentro, tá? A gente conseguiu aproveitar, não a pernada inteira, né? A gente acabou encerrando um trade aqui próximo dessa região desse pullback, alguma região, consolidando aí 67, foi 55% de ganho, algo em torno disso, não vou me lembrar agora, eu deixo de trazendo aqui de novo, que está no nosso radar, tá? A gente tem um papel que acabou subindo bastante, né? Um papel que ficou preso nessa zona aqui de acumulação por um bom tempo, né? Olha, batia a cabeça nesse nível de resistência, não conseguia romper, batia a cabeça, não conseguia romper, batia a cabeça, não conseguia romper, formou aqui também um suporte inclinado, né? Uma LTA e ficou aqui em região de acumulação. Formou aqui um nível de resistência bem consolidado e bem forte, né? Bem forte esse nível aqui de resistência e conseguiu romper, fez um bonito movimento de alta, seguiu aqui esse movimento, testou, olha lá, a questão de regiões importantes, né? Tá vendo que esse mesmo nível de resistência funcionou como suporte um pouco mais à frente, que foi o suporte base aí de impulso para a última movimentação forte de alta que o papel fez. E agora ele acabou rompendo o topo anterior e perdendo força, tá? Se a gente pega para traçar uma linha aqui nessa região, ele rompeu o topo e até fez um topo aqui mais alto, mas acabou frustrando esse rompimento, tá? Então aqui tem a linha pontilhada aqui, que foi uma falha de topo, né? Tentou romper, acabou falhando. E hoje foi acionada aí uma quebra de estrutura, né? Ele acabou rompendo, uma quebra de estrutura não. Quebra de estrutura quando ele confirma com pivô. Aqui no caso ele está sinalizando fraqueza já na ponta compradora, perdendo essa região do seu último fundo base dessa movimentação, dessa tendência de alta de curto e médio prazo. Aqui perdendo essa região de fundo. O volume na venda ainda não tá lá aquelas coisas, né? Mas se a gente pega aqui 3 semanas, quando foi o primeiro candle preto depois da região de tentativa de romper topo, a gente já vê um volume mais expressivo na venda, tá? Então isso chamou bastante atenção. A gente até comentou que estaria demonstrando perca de força compradora. E a gente pega para olhar aqui o TPV, que eu também sempre trago aqui para vocês, a gente já vê aqui uma divergência de baixa, né, na Prio 3. Reparem que no preço a gente tem topos mais alto e no indicador do OBV a gente tem topos mais baixo, reparem. Então aqui a gente tem uma divergência de baixa que está se confirmando agora em Prio 3. Mas dito tudo isso, quais são os pontos interessantes que a gente está acompanhando aí num possível reteste para Prio 3? Tá? A gente tem aqui esse suporte inclinado que sai desse último fundo, do fundo inicial que deu aqui a última movimentação forte de alta. Ligando os pontos, a gente tem um suporte inclinado, né? Olha, entre esse fundo e esse fundo. Então, até aqui tem a seta verde aqui para identificar. Essa é uma zona de suporte interessante que a gente gosta de avaliar.
né, o primeiro reteste nessa região, se aqui os compradores já vão aparecer para começar a defender essa posição nesse nível de suporte, e caso ela venha perder esse nível de suporte, a outra região que a gente segue acompanhando e entende como bastante interessante visando o médio prazo é exatamente aqui embaixo, que seria um movimento mais amplo de queda, porém aqui passa a ser um suporte bem interessante visando capturar aí algum ponto de entrada, claro, quando e se o preço chega lá, a gente entender que realmente nesse suporte está entrando força compradora, a gente vê a diminuição de fluxo vendedor pelo volume financeiro e um aumento de fluxo comprador. Então, são esses detalhes que a gente gosta de observar bastante quando a gente está mapeando e identificando zonas importantes aí para começar a montar a posição quando o preço do ativo chega lá, se caso ele demonstrar realmente força compradora nessas zonas de suporte. Então, o primeiro suporte fica aqui na região dos 38,15 e o outro lá embaixo, né, 29,30. E o bacana daquele suporte lá embaixo que chama atenção, que ele é um nível de suporte duplo, né? Então, reparem que aquele suporte inclinado que eu mostrei lá no início, no início do vídeo aqui, ele passa exatamente nessa mesma região, ligando esses pontos, olha. Vou até linkar aqui, olha. Deixa eu ver se está aparecendo, tá. Seria, ó, esse fundo, aqui se aproximou, né? Aí aqui se aproximou também, aqui deixou um fundo, e onde está a seta verde aqui está passando a linha aí de suporte. Se a gente pega para olhar, o antigo nível de resistência aqui, olha, que agora funciona como um suporte, ele também está passando nessa região. Tá vendo? Então aqui a gente entende como um nível bem chave para April 3, olha, que é essa região, eita, que é essa região aqui, olha. Tem suporte duplo nessa região. Então, se o ativo bater nesse suporte, não conseguir se segurar, tentar romper topo e perder essa região e vir corrigir aqui embaixo, a gente acha bem interessante estar prestando bastante atenção nessa zona aqui dos 29, 30 reais entre o 3, tentando capturar aí a possível defesa nessa zona de suporte, imaginando capturar um movimento maior aí no médio prazo do papel, tá? Então, duas zonas de suporte importantes, primeiro, a região dos 38,50 e depois lá embaixo nos 29,80, 29 reais, a gente entende como bastante interessante aí para April 3, tá? Se a gente pega para olhar o gráfico mensal de April 3, a gente vê claramente a perca de força e o sinal de topo, né? Olha, sinal de topo nessa região, barra de expressão compradora. Logo em seguida, tem um candle com corpo pequeno e pavio superior grande, demonstrando uma certa fraqueza e os vendedores começando a dar a cara, né, aparecer ali, bater na porta. E no mês seguinte, que no caso aqui foi setembro, a gente tem novamente um candle com corpo pequenininho, um pavio pequeno, né, não é um pavio grande, só que um pavio superior grande, ó. Grande que eu falo não é um pavio de maneira geral do cano inteiro, um pavio grande, igual esse aqui, tá vendo? Mas o pavio superior grande, demonstrando que novamente os vendedores estão aparecendo nessa região e deixando aqui um sinal de topo, né? Isso aqui é um topo. Isso aqui é um topo, tá? Até para quem conhece o Stormer aí, se eu não me engano, se encaixa aí no 1.3 não, é 123 de venda, né, tecnicamente falando. Então deixou aqui um sinal de topo, perdeu a mínima dessa barra, a gente imagina aí uma possível correção de Prio 3, aí temos zona de suporte nessa região dos 39, depois um pouco mais abaixo, né? Aqui também tem um suporte, se a gente pega para olhar lá no semanal, essa zona aqui também é um suporte para acompanhar, né? Não dá para ignorar que essa zona aqui também, olha. Essa região aqui, né? É que vai muito em linha com essa seta verde, tá vendo? É a mesma região. Eu sempre falo que suporte e resistência nunca é uma linha exata, e sim regiões, né? São zonas de força, zona de suporte, zona de resistência, nunca um número exato. Então é uma região bem importante aqui, a faixa aí dos 36,80, tá? Então preste bastante atenção nessas duas regiões aí de Prio 3, tá? Então espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Diz aí o que você acha de Prio 3, se você gosta da empresa, se você já conseguiu capturar bons movimentos com Prio 3, ou se você não gosta do papel também por qualquer motivo, deixa aí nos comentários. E eu espero poder estar ajudando vocês com esse conteúdo aqui, com essa análise de contexto, mostrando um pouco de como é o processo da gente identificar as regiões e mapeando os pontos dos ativos que a gente acha que está interessante antes do preço chegar naquela região, né? Então a gente já entende quais são os pontos interessantes para que quando o preço chegue naquela região, né, ou se chegar, a gente analisar
a gente já tem pelo menos os pontos ali pré-definidos que a gente entende como interessante. E caso ele não chegue e acabe reagindo antes de chegar naquele nível, a gente faz uma nova análise para entender se realmente entrou um fluxo comprador antes daquela zona de suporte, se tem uma quebra de estrutura de baixa para alta, e aí tudo isso a gente vai mostrando para vocês aqui a cada vídeo na quinta-feira, beleza? Então espero poder receber um feedback de vocês para saber se vocês estão conseguindo entender o modelo e o contexto da análise de leitura gráfica que a gente tem aqui, e desejar aí um bom gerenciamento de risco para todos, e até a próxima.